dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos estar aqui com mais uma aula para vocês. Eu sou Felipe Cisnando, eu vou dar hoje a disciplina de língua portuguesa. Vamos trabalhar hoje o uso do hífen. Agora, antes de começar a aula, eu vou sempre lembrar uma coisa muito importante. Gente, acessem o AVA, os professores estão trabalhando muito para conseguir fazer com que a gente tenha uma experiência boa em aprender o AVA, já que está acontecendo esses negócios do coronavírus, a gente está tendo que ficar em casa, eles estão se esforçando muito para fazer com que a gente tenha acesso a esse conteúdo em casa. Então sempre vão lá e acessem o AVA, por favor. Primeira regra geral. Primeiro eu vou botar algumas regras gerais e depois eu vou explicar algumas exceções que tem quando você está usando o hífen. Primeira regra geral. Entre letras diferentes não se utiliza o hífen. Exemplos. Agroindustrial. O hífen geralmente é usado para separar um prefixo de um resto de uma palavra. O que seria o prefixo nesse caso? Agro. E o resto da palavra é industrial. Aqui você está vendo que agro termina em O e industrial começa com I. São duas letras diferentes, então você não vai separar elas com hífen. Infravermelho. Infra é o nosso prefixo e vermelho é o resto da palavra. O A é diferente do V, são letras diferentes, logo você não vai separar essas palavras por um hífen. Mesma coisa para extraoficial, seminovo, intermunicipal e semicírculo. Então, agora a gente vai falar mais um pouco sobre parte da regra geral também, que é a complementação. É uma complementação da outra. Se com letras diferentes você não separa por hífen, quando ocorre com letras iguais você separa com hífen. Vamos, por exemplo, anti-inflamatório. O anti é o nosso prefixo, o inflamatório é a palavra, é o resto da palavra. Então, o anti termina em I, inflamatório começa com I. Logo, você tem que separar os dois por um hífen. Mesma coisa, contra-ataque. Contra termina em A, ataque começa com A. Você separa os dois com hífen. Super romântico. Super termina com R, romântico começa com E. Você precisa separar os dois com hífen. Mesma coisa para micro-ondas, interracial e super resistente. A nossa primeira exceção aqui agora, a letra H. Com prefixos, você sempre vai utilizar o hífen quando a segunda palavra, o segundo elemento que você quiser chamar, começar com a letra H. Vamos botar aqui exemplo. Super-homem. Você tem que colocar uma hífen nessa palavra. Por quê? Super é o nosso prefixo, só que homem começa com a letra H. Quando a segunda palavra começa com a letra H, você tem que colocar um hífen separando. Outro exemplo. Sobre-humano. Humano começa com a letra H e sobre é o nosso prefixo. Então a gente tem que separar os dois com hífen. Anti-higiênico. Higiênico começa com H e anti é nosso prefixo, você separa os dois com hífen. Mesma história para anti-herói. Outra exceção. Quando você começa com a consoante R ou S, a sua segunda palavra. Quando o prefixo, que é a primeira parte, ele termina em vogal e a sua segunda palavra começa ou com R ou com S, você vai duplicar essas letras, mas não vai colocar o hífen. Exemplos. Antirrábico. Aqui o nosso anti é o prefixo e o rábico seria a outra palavra. Só que você vai juntar as duas sem hífen. Por quê? Porque I é diferente de R. Só que, como I é uma vogal e é a última letra do prefixo e o R é a primeira letra da outra palavra, você vai ter que duplicar esse R. Aí fica antirrábico com dois R's. Mesma história para o ultrassom. Ultra termina em A e som começa em S. Você vai duplicar esse S por causa disso. Milissaia também acontece a mesma coisa e semirreta também. Vamos para a nossa próxima exceção. Com o prefixo sub. Quando você tem esse prefixo, você vai utilizar o hífen quando depois desse prefixo você tiver palavras que começam com a letra R. Exemplo, sub-região. Você tem aqui o prefixo sub e depois outra palavra que começa com a letra R. Você precisa separar elas com o hífen. Outra exceção também que nós temos, com os prefixos circum e pan. Você vai ter que utilizar esse hífen se a segunda palavra começar com M, N ou uma vogal. Aqui eu vou ter algum exemplo. Circunnavegação. Aqui o nosso prefixo circum e a navegação começa com N. Logo você vai ter que separar por um hífen. Mesma coisa para pan-americano. Tem o pan e depois começa com uma vogal, que é a letra A. Nesse caso, você tem que separar por um hífen. Aqui são outros prefixos ditos que eu chamo de especial, você pode chamar do que você quiser, que de acordo com o novo acordo, eles sempre vão ter que vir separados por um hífen. Eles são ex, sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Eu vou ter aqui alguns exemplos de palavras mais comuns, que elas sempre vêm com hífen justamente por causa desses prefixos. Exemplos. Ex-aluno,
sem terra, recém-casado, pós-graduação e pré-adolescente. Esses prefixos eles sempre pedem o hífen. Muito obrigado pela atenção de todos. Lembre-se, ninguém é grande demais para aprender e ninguém é pequeno demais para ensinar. Lembre sempre de acessar o AVA. O AVA é uma coisa muito boa, os professores estão se esforçando muito para fazer com que o AVA seja muito bom pra gente. Então lembre de se acessar e estudar por lá, tudo que eu não falei aqui também, você tem uma base lá. Muito obrigado.